Toda tiete. Mas vamos lá, minha gente. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Mais uma palestra, mais uma compreensão da nossa caminhada aqui, das nossas dores, das nossas dificuldades. Eu fico muito feliz, porque você que vem para cá, você que assiste, olhou esse tema, Síndrome do Pânico, quer assistir isso aí, quero entender mais sobre isso. E eu sempre digo que a nossa cura, ela começa quando a gente entende, começa a entender o que é que está acontecendo com a gente. Porque simplesmente a nossa mente nos domina, dizendo coisas irreais, imaginárias, e a gente mergulha ali sem ter noção realmente do que é. Então, vamos entender um pouco mais sobre a síndrome do pânico, para que você, se você está passando por isso, ou conhece alguém, possa ajudar, ou você pode se ajudar mais. Porque a síndrome do pânico, gente, que é o que a gente vai falar hoje, o medo de ter o medo, é um transtorno que afeta não só a pessoa que está passando, porque é uma coisa horrível, mas ele envolve todo um contexto familiar, do trabalho, das pessoas próximas, mexe com tudo. Mexe com tudo. Não é fácil, né? Mas vamos entender o contexto atual. Aí eu trouxe uma história para vocês, que os livros, toda a compreensão de um transtorno, a gente tem que ir também, olhar lá na antropologia, aonde isso começa, como é que isso está na nossa mente, qual é esse desenho, qual é essa arquitetura mental. E a ansiedade, a gente vai, Dr. Robert Léry, ele vai desenhar esse cenário da nossa mente, que ele diz que, eu tenho uma historinha dele aqui atrás, eu vou contar primeiro ela. Ele diz que não fosse ansioso, naquela época, lá nos ancestrais, o suficiente simplesmente não sobreviveria. A ansiedade, ela veio lá de trás, está lá na nossa mente, e ela existiu como fator de proteção. Então, o homem primitivo, aí eu vou voltar, ele cultivou o medo para se proteger do ataque das feras, porque ele vivia nas savanas e ali o medo era fator de proteção, ele tinha que ficar atento, alerta. Era pavor, medo, raiva, os sentimentos que prevaleciam para que aquele homem sobrevivesse. Ele tinha que se proteger o tempo todo. Não existia assalto, não existia terrorismo, não tinha bala perdida, era só bicho mesmo, leão, urso, sei lá o que fosse, e ele tinha que se proteger. O que é que acontece? Hoje, nós ainda temos esse cérebro, essa área do cérebro, a ciência vai chamar de cérebro reptiliano, de funções básicas, que está lá desde o início, que serviu para nos proteger. Porque as pessoas, os homens que não tinham esse medo exagerado, que não tinham uma preocupação exagerada, que vivia sob um alerta exagerado, sabe o que aconteceu com eles? Eles morreram. A espécie que sobreviveu e que a gente está aqui hoje, foram essas de muito medo, de muita alerta, de muita preocupação. Ele conseguiu sobreviver. Aí, olha, ainda hoje a gente tem esse cérebro, que marca muito mais coisas negativas do que as positivas. Isso está lá, gente, no nosso cérebro, cientificamente comprovado. São áreas, não é? Lá do mais, das áreas subcorticais que diz, lá do mais profundo dos nossos inconscientes, está lá, extremamente preservado. Aí, o que acontece? Não há mais necessidade de caçar para comer, na verdade, graças a Deus, ninguém precisa mais caçar para comer, o abrigo é mais fácil, mas, infelizmente, a gente continua com esse sistema funcionando da mesma maneira. O cérebro da gente, ele é atemporal. Ele não vai definir essa função que... Não, para ele tudo acontece agora. Se você tiver uma memória de algo muito forte, você sente o cheiro e é como se você sentisse agora. Porque não há essa definição do tempo para a memória, para os arquivos. Então, é como se esse sistema desse homem, que precisou ter muito medo para sobreviver, ele existe em nós até hoje, só que não há mais aquele perigo. Não há mais, que foi necessário para ele sobreviver.
Aí, se eu te perguntar, você precisa hoje morrer de medo de um assalto, de uma bala, para sobreviver? Não. Você não precisa ter esse medo. Ele precisava ter muito medo para se proteger do leão, porque senão ele morria, a família era decepada, há muitas outras coisas que o Robert Léry vai explicando. Não vou me deter, porque eu quero só te explicar esse contexto atual que a gente vive hoje. A indústria, gente, principalmente o marketing é quem mais se aproveita desse cérebro reptiliano. Porque ele usa justamente o medo e a insegurança que existe em todos nós para vender. Para vender. Vocês sabiam disso? Os programas que mais são assistidos nas televisões são os programas de terrorismo, que passa notícia ruim, de catástrofe. As coisas que mais se vendem, o mercado, ele é voltado para captar isso em nós. E a turma do marketing investe pesado. E eu sempre digo, gente, quem está feliz, quem está bem, não compra demasiadamente. Quem está feliz, quem está bem, não se droga, não vive bebendo absurdamente, porque está tudo ali organizado. O marketing não busca essas pessoas. O marketing busca estratégias de venda para pessoas com medo e inseguras. Vocês sabiam disso? Por isso que a gente precisa se conhecer e entender esse nosso funcionamento. Repare, o cérebro é uma cavidade virtual e ele não distingue o que é real do imaginário. Ele não distingue. E aí, as nossas elaborações, as nossas fantasias, imaginações, quando você não para se conhecer e compreender isso, você mergulha nela e vai aí, sabe, caminhando de acordo com essa onda, com o que ditam, com o que falam. Precisamos ter cuidado com o que nutrimos o nosso cérebro. Repare, circuitos cerebrais ligados à gentileza, compaixão e gratidão são recentes. São chamadas, é a área do córtex pré-frontal. Essa área do cérebro da gente, ela tem se desenvolvido ao longo dos anos. E nós não temos esses circuitos. E isso é neurociência pura. Nós não temos esses circuitos ainda completamente elaborados e bem formados. Por isso que quando você mergulha em transtornos como o pânico, você não consegue exercitar a autocompaixão, porque a sua imaginação do medo imaginário de que algo vai acontecer, que não é real, lhe domina. E você não consegue pensar com autogentileza, com amor, com compaixão. Você não consegue olhar para vislumbrar, para agradecer. Porque isso é uma área do cérebro que a gente precisa desenvolver. Reparem, o que é que tem natural na gente? Aí, caminhando em nós, desde lá de trás? O medo, a insegurança, a raiva. São as emoções primitivas. A tensão. Isso daqui, ó, compaixão, gratidão e gentileza, são áreas que a gente precisa desenvolver todos os dias, para a gente viver bem, minha gente. Esse é o segredo. É isso que eu trabalho, meses, anos, com os meus clientes. Desenvolvendo isso, claro, aí, caminhando dentro da sua vida, da sua história, dos seus traumas, de todos os acontecimentos. Usamos pouco e precisamos treiná-las. Tudo que a gente vai ver a nível de cognição é treino. Parte 2 da nossa palestra é uma compreensão técnica. O que é essa síndrome do pânico? Ou transtorno do pânico? É a mesma coisa. Algumas literaturas falam de síndrome, outras falam de transtorno. É a mesma coisa. Mas o nome, ele diz bem, né, que eu sempre converso e explico isso a vocês, transtorno, porque transtorna a vida da pessoa, não é? E o que é? O transtorno do pânico, ele é caracterizado por crises de ansiedade repentina e intensa, com forte sensação de medo ou mal-estar, acompanhadas de sintomas físicos. As crises podem ocorrer em qualquer lugar,
contexto ou momento, durando em média de 15 a 30 minutos. Ok? Isso são explicações técnicas. Síndrome do pânico é algo que vem repentinamente. Do nada, a pessoa começa a ter toda uma sensação física, que a gente vai ver um pouquinho na frente. Olha lá, os ataques de pânico acarretam intenso sofrimento psíquico. Não é só físico. Não é só o desconforto físico. Há um sofrimento psíquico com modificações importantes de comportamento devido ao medo da ocorrência de novos ataques. Repare, fazendo com que as pessoas procurem as emergências médicas em busca de causas orgânicas que expliquem seus sintomas. Aqui é o nosso maior prejuízo, porque as modificações, elas vão acontecendo devido ao medo da pessoa ter novamente aquele ataque, ter novamente aquela crise. Por isso que é o medo de ter aquela coisa ruim. O medo do medo. A sensação que os ataques de pânico geram é tão forte que as pessoas acabam alterando suas rotinas com medo que esse tipo de crise, com medo que esse tipo de crise possa voltar a acontecer. É justamente o medo de ter o medo. Então, esse medo de uma nova crise pode acabar desencadeando uma série de outros problemas. A pessoa começa a paralisar. A pessoa começa a não querer mais sair de casa. A pessoa começa a evitar lugares. Se a pessoa teve um surto dentro de um ambiente público, por exemplo, ela pode vir a evitar esse tipo de espaço, se isolando do contato social. Com isso, abrem-se as portas para novos distúrbios, que é o caso da depressão, que pode agravar ainda mais o quadro da síndrome do pânico. Por isso que o tratamento rápido, imediato, a gente consegue reverter o cenário de forma muito mais tranquila e de forma muito mais efetiva. O que acontece muitas vezes, como eu estou explicando a vocês, uma das fortes sensações da síndrome do pânico é achar que a pessoa está ficando louca. Então, ela não busca ajuda. Ou achar que é um problema apenas físico e começa a fazer uma bateria de exames. E não é. Soraya, e como é que acontece a primeira crise? A gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas os ataques de pânico, eles geralmente acontecem do nada. Do nada. A pessoa começa a ter toda essa sensação e, como a gente viu aqui, se a pessoa teve um surto dentro do ambiente público, ela pode começar a evitar. Eu já tive uma cliente que ela teve a primeira crise dela dentro de um carro, viajando com o esposo. E, a partir dali, ela ficou com pavor de andar de carro. Mesmo que fosse na janela, com a janela aberta, com a cabeça do lado de fora, mas sempre remetia a ela a memória de que, e se eu tiver de novo? E se eu tiver aquele pavor de novo? Então, a pessoa começa a alimentar esse medo e começa a evitar. Aí, gente, se vocês conseguirem compreender isso aqui, vocês já tiveram um ganho terapêutico gigantesco e eu já ganhei minha noite. Estudei muito para desenhar esse quadro, não encontrei em lugar nenhum. Foi eu que desenhei esse modelo aqui, num resumo gigantesco, porque há muito mais coisas envolvidas, mas eu queria trazer para você, gente, porque isso é psicoeducação. Uma diferença que existe entre uma crise de ansiedade, reparem, um ataque de pânico é o transtorno do pânico. São 3 coisas diferentes. E se vocês compreenderem isso, eu já ganho minha noite e você já sai daqui com um ganho gigantesco. Crise de ansiedade. Todos nós aqui, podemos ter, ou já tivemos, ou pode acontecer, as estatísticas são altíssimas de um evento desse em nossas vidas. Então, assim, todos nós. Por conta de quê? Esse cérebro primitivo que está em todos nós, ok? Então, numa crise de ansiedade, o que é que vai ter? Vai ter uma preocupação excessiva, haverá gatilhos envolvidos, ou seja, situações que você consegue especificar, que te geraram desconforto, que te geraram, opa, aquilo dali te lembrou de uma coisa. Veja, numa crise de ansiedade, gatilhos envolvidos, ela é menos intensa, mas pode durar muito tempo. Ou seja, você numa crise de ansiedade, você pode passar uma semana inteira em ruminação,
numa preocupação excessiva, sem aquilo sair da sua cabeça 1 minuto. Então, a crise de ansiedade, ela é menos intensa, mas ela tem uma duração muito maior. E quanto mais tempo ela dura, mais ela vai criando formato, podendo causar uma TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que a gente vai estudar um pouco mais à frente sobre isso. E ela pode ser caracterizada por leve, moderada ou grave. Quando ela chega no grave, aí a gente já pode ir entrando aqui. Eu desenhei isso numa sequência. Tudo quando a gente organiza na cabeça em sequências, fica mais fácil a compreensão. Quando ela vai chegando nesse nível grave, aí ela pode se tornar um ataque de pânico. E o que é um ataque de pânico? Um ataque de pânico é uma coisa que pode ter, um medo que pode ter um início súbito, uma tensão extrema, o medo intenso, muito sofrimento psíquico, duração limitada, não é como a ansiedade, que pode durar bastante tempo, há uma duração limitada, e os sintomas podem acontecer sem uma causa aparente. Você simplesmente, de repente, você é acometido por um medo, sem uma causa aparente, mas há lá no nosso arquivo, nas nossas memórias, algo que vá se correlacionar. Por exemplo, eu tive um ataque de pânico já na minha vida, mas eu consegui controlar por conta já de todo um preparo mental, muito exercício mental. Na hora que eu estava tendo, eu pude, assim, distinguir o que era aquilo que estava acontecendo, eu pude organizar o pensamento, tudo isso é muito rápido, e dizer assim, opa, não, calma, eu enfrento. E foi o quê? Quando eu era pequena, bem pequena, eu ia morrendo afogada, lá no rio, lá em Serra Talhada, no rio, lá com meu pai, minha mãe, os irmãos, aquela brincadeira, eu ia morrendo afogada, ia afogando meu irmão, mas aprove Deus, havia um plano e um propósito, não morri afogada, mas fiquei com pavor de água. A água chegou aqui, eu já estou me apavorando. Aí, um belo dia, nós ganhamos um pacote para Fernando de Noronha. Uma cliente minha que fazia esses passeios turísticos me deu um pacote completo, tão completo que tinha até dentro do pacote um mergulho de 5 metros com cilindro. Quem sabe o que é mergulho, sabe o que é isso. Mergulho de 5 metros com cilindro. Vamos lá, tudo empolgado, roupa de não sei de que lá, vamos para o barco. Quando chegou no barco, que chega lá no fundo do mar, lá, que se organiza, cilindro nas costas, aquele peso enorme. Aí começou o corpo já vindo todo isso aqui, de forma súbita. Eu não estava pensando no afogamento. Não estava pensando, eu estava empolgada. Fernando de Noronha, ver a tartaruga lá embaixo, eu estava empolgada, achando que ia dar conta. Aí começou a vir medo intenso, sofrimento, começou a vir a palpitação, a falta de ar. Opa, calma, Soraya, que é isso que está acontecendo? Aí a psicoeducação, de todo uma questão mental, de olhar para o corpo. Aí eu comecei comigo, eu não vou conseguir, porque o cérebro primitivo vai te dizer isso, eu não vou conseguir, eu vou morrer afogada, eu vou morrer afogada, eu vou morrer afogada. E aí era uma cubana, era uma pessoa, não me lembro se era cubana ou era porto-riquenha, mas o sotaque espanhol, aí aquilo ali já desviou minha atenção de certa forma, eu disse, será que eu consigo? E aí você tinha que botar o aparelho na boca, esquecer o nariz, bota aquele negócio que tapa o nariz. Na minha cabeça eu digo, não, quando eu entrar lá, eu vou puxar o ar e a água vai entrar e eu vou morrer afogada. Veja, a luta, eu disse, não, mas eu vou estar com a instrutora, o cérebro, a luta, a mente, começou a lutar. E eu comecei a fazer, eu disse, se eu não for agora, se eu não fizer esse enfrentamento, eu vou morrer com esse arrependimento que eu não fiz esse mergulho. É caríssimo, não sei quem conhece, mas é caríssimo. Eu tinha ganhado de presente com meu esposo. Se eu não fizer esse enfrentamento, eu vou bloquear, eu vou paralisar, eu nunca mais na minha vida vou conseguir entrar, ter uma relação boa com a água. Aí conversando, não, eu vou. Se eu enfrentar, morrendo de medo, gente. Enfrentamento a gente faz com medo. E morrendo de medo. Aí, tá, do pula,
mergulha, aí é minha vez. Quando eu vou, eu faço sem saber. Apavorada, eu estava apavorada. Quando eu caio na água, aí a máscara bluf, sai de cima de mim. Aí entra a água, eu me apavoro. Aí já pronto, aí já vou morrer. Aí vem a instrutora, me pega. E ela, calma, calma. Eu olhei para o céu e disse, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Gente, a mente da gente é algo incrível. E o nosso imaginário tem muito poder. Tem um grande teórico francês que ele diz que entre a força de vontade e a imaginação, você sabe quem é quem vence? A imaginação. Perfeito. Não é a força de vontade. Naquela hora, minha imaginação me dizia o tempo todo que eu não conseguiria, que era impossível. Mas eu digo, não, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu lutava, eu digo, não, eu não vou me deixar levar. Aí ela foi me explicando bem direito, olha, vá respirando. A gente vai descendo devagarzinho, qualquer coisa você sobe. Havia um instrutor, aí eu comecei a trabalhar a mente no sentido de que eu tenho uma pessoa aqui do lado, eu estou com um cilindro, eu posso fechar a boca. Aí eu comecei a fazer, que a gente vai ver lá na frente, os exercícios do concreto, porque o transtorno do pânico lhe leva para o imaginário, onde não há nenhum dado concreto nem real do que vai acontecer, você só mergulha na imaginação. Eu digo, qualquer coisa eu subo. Ela disse, olha, você está comigo, você vai segurada na minha mão. Qualquer coisa a gente sobe. Gente, eu poderia dizer não, porque eu estava apavorada. Mas eu digo, o exercício físico, eu digo, eu tenho que fazer prova do que eu estudo, do que eu ensino. Como é que eu vou ensinar para os meus clientes se eu não vou provar da técnica? Segurei na mão dela e a gente começou a descer. Aí tem lá os sinais, você vai fazendo assim, você vai fazendo assim. Não é assim, não, assim é para subir. É assim, ok. Ok. Aí ela soltou minha mão. Aí quando eu comecei a descer e a ver o sol através do mar, o encantamento. Foi outra coisa que eu vi agora nos congressos. O encantamento, gente. Ele ativa áreas no cérebro que faz com que você seja transformada. O encantamento. Aí eu fui sendo encantada, eu fui me concentrando na água do mar, olhando para o sol, e ela fazendo o sinal, e descendo. Quando eu olhei, eu estava na areia, junto com as tartarugas. O sol estava lá. De vez em quando vinha, e se faltar, como é que eu vou subir? Aí eu voltava, tocava na areia, porque você fica rente pelo chão. Segurava, porque aí tem navios lá que você vai, segurava no navio daquele. Olha, digo, não. Gente, foi a maior experiência da minha vida. E eu queria trazer isso para te explicar justamente que você pode vencer isso aqui. Porque quando a gente não vence o ataque de pânico, entrando em contato com a realidade, entendendo que aquilo é um ataque, aquilo não é o transtorno, é um ataque que qualquer um de nós pode ter com um cachorro na rua. Você tinha uma história lá na sua rua, sua mãe tinha medo de cachorro, de repente você vê um cachorro, o cachorro entra, mostra dentro para você, você começa a gritar e começa a achar que aquele cachorro vai lhe atacar, ele vai lhe matar. E você pode ter um ataque de pânico, não conseguir se controlar, e você volta para casa fragilizada, traumatizada. Na mesma semana, aquilo começa a voltar na sua cabeça, e o medo novamente começa a voltar a ser recorrente. Reparem o que é que vai se gerando o transtorno. Ataque de pânico recorrente. Não é uma vez que acontece. Ele começa a acontecer em várias situações, repentinamente, que e tudo isso aqui se repete. Agora vai se acrescentar. Ele vai ser recorrente, vai haver uma preocupação excessiva com ataques futuros, eu passo a ter medo de ter o medo, olha lá, e haverá modificações de comportamento, porque eu começo a adotar esquiva, eu começo a evitar aquilo que me trouxe o medo, e eu começo a me afastar. E aí a pessoa começa a paralisar, ela não quer mais sair de casa, ela só quer sair acompanhada de alguém, ela começa a evitar lugares públicos, aí já tem a agorafobia, mas não vou falar sobre isso. E você começa a mudar a sua rotina. Quando isso começa a acontecer, aí o diagnóstico é dado. Você entrou já na área mais severa do sofrimento psíquico,
relacionado ao pânico, que é o transtorno. Ou seja, ele vai vir em várias situações, em vários momentos, você vai sendo assaltada por essas crises. Vocês entenderam? Foi boa a psicoeducação? Então, não vamos confundir, gente, porque às vezes, hoje em dia, acontece que a pessoa está tendo uma crise de ansiedade, ela já acha, estou tendo uma crise de pânico, vou tomar um remédio, vou não sei o que lá. E às vezes não é só uma crise. Você precisa se cuidar para que ela não se intensifique e você se desenvolva e se aperfeiçoe. Não é? Vamos se conhecer. Aí, gente, outras definições, só para vocês entenderem, de como é que isso acontece com a gente. Essa é uma grande escritora, ela é psicanalista, e ela diz assim, olha, psicologicamente, podemos dizer que a síndrome do pânico é, na realidade, um quadro resultante de posturas, crenças e atitudes errôneas e inadequadas, mantidas a longo prazo, tais como cobranças, exigências intensas, que irritam e corroem o emocional, medos não elaborados, autorrepressão. O que é medo não elaborado? É aquele que você não define. Você não tem organizado na sua cabeça, só fica lá no vazio. Autorrepressão, você o tempo todo está assim, não posso sentir isso, isso não pode ser assim, deixe de... Opa, calma. Vamos se definir, vamos organizar o pensamento e saber o que está acontecendo com a gente. Sentimentos que são guardados, ruminados e não expressos, e que podem gerar irritação, frustração e contrariedades. Sensações de inadequação, ansiedade intensa por conta de preocupações e pensamentos amedrontadores e catastróficos. Ela diz que tudo isso daqui, e ainda tem mais umas coisas, podem gerar um transtorno de pânico. Porque aí eu quis trazer para vocês como é que isso acontece dentro da mente da gente. Como é que ocorre? Eu tinha 2 citações dela, cadê a outra? Não, então vamos lá, daqui a pouco eu falo. Como é que ocorre? Como é que ocorre o pânico? Como é que isso aconteceu na minha vida? Aí, isso é uma explicação bem científica, né? A região do cérebro que é responsável pelo controle das emoções e da liberação de adrenalina, o hormônio que faz o organismo que se prepare para fugir ou lutar diante de um perigo. É aí que acontece uma disfunção, porque a gente tem essa região do cérebro, não é? Que está lá nessa parte primitiva, está lá para nos proteger, mas o que é que vai acontecendo? No transtorno do pânico, esse alarme, esse sistema que funciona, funcionou lá atrás e que ainda funciona como proteção, ele dispara sem que haja um perigo real, provocando a sensação de medo e mal-estar intenso. Aí, o principal hormônio que vai ser liberado é a adrenalina e noradrenalina. Esses 2 neurotransmissores, eles são liberados em excesso e são eles que vai fazer com que toda aquela coisa física, aquele desconforto gigantesco, aconteça com a gente. Os sintomas. Vamos para os sintomas que a gente precisa entender, né? O que é que acontece. Você não achar que porque você está tendo uma tontura, não, ou apenas um formigamento, está acontecendo uma coisa errada comigo. Não, pode ser essa disfuncionalidade nesse sistema que está acontecendo e algumas coisas vão acontecer. Olha a quantidade de sintomas físicos que acontecem, e aí esses teóricos eles vão explicar que cada uma desses sintomas, eles tinham uma função para aquele homem se proteger. Cada um deles tem uma função específica. A elevação do batimento cardíaco, por exemplo, é para acelerar seu coração e ele pudesse ter o impulso de agir. Então, alguma coisa estava acontecendo e ele tinha o impulso de agir. Só que hoje, a gente traduz isso tudo errado, né? Palpitação, suor excessivo, tudo isso ele vai explicar. Não vou me deter a isso, porque são explicações longas. Suor excessivo, tremedeira, dificuldade em respirar ou falta de ar, sensação de estar sofrendo de asfixia. É horrível, gente, porque a pessoa tem essa sensação mesmo de sufocamento.
desconforto ou dores no peito, tonturas, sensação de fraqueza, sensação de calor, calafrios, formigamento, sensações de entorpecimento. Na ansiedade também, gente, esses sintomas são quase idênticos, viu? Porque o transtorno do pânico, ele está aí dentro do guarda-chuva da ansiedade. Aí, além dos sintomas físicos, os ataques de pânico também podem gerar sintomas psicológicos. E esse aqui que arrebenta com a nossa vida, que podem se apresentar em diferentes níveis de intensidade. E entre os principais estão, repare, medo extremo, muitas vezes sem motivo aparente. Do nada você é tomado por esse medo. Perda de controle sobre os pensamentos. Você começa a pensar tudo quanto é de coisa ruim, de besteira. E de, assim, sabe, a imaginação literalmente. Sensação de estar fora do corpo. A gente chama isso de despersonalização. Você tem a sensação de que está fora do corpo. Por isso que muita gente acha que está ficando louca. Porque a sensação que ela tem é que ela está fora do corpo dela. E tem a desrealização, que você não entende o que é que está acontecendo. Você acha que... Você começa a ver, não é ver coisas, mas achar que está rodando. Coisas bem estranhas mesmo. A gente chama isso de desrealização. Por isso que o sintoma de eu estou ficando louco, ele é muito intenso. Muito intenso. E é isso que apavora as pessoas no transtorno do pânico. Medo extremo de morrer, por conta daquelas sensações físicas, sufocamento, tal. A pessoa tem certeza que vai morrer, repare. Mas só que ela entra nesse pavor. Ela entra nesse pavor de que vai morrer. E a sensação de que está sendo esmagado. É assim mesmo que eu escuto dos meus clientes, a sensação que você está sendo esmagado. A dor no peito, uma dor aqui que me apavora, é uma coisa aqui na minha garganta, que fica um bolo aqui na garganta, Soraya. É uma coisa que não tem explicação. E tem, porque o nome disso é somatização. A gente não está conseguindo resolver na mente. E aí o corpo vai sendo sobrecarregado de tensões. As crises de pânico, gente, ela tem uma via neurológica, como eu falei, comum, que quando ativada faz com que todas essas crises sejam muito parecidas. É a mesma via neurológica que acontece na gente. É o mesmo sistema que está ali sendo ativado. No entanto, algumas diferenças no padrão de sintomas permitem dividir as crises em 4 tipos. E aí eu quero que vocês compreendam bem isso, porque isso também é uma psicoeducação muito bacana. Se você entender, você já vai sair daqui com um grande ganho sobre o que é o transtorno do pânico. Reparem, 4 tipos. Claro que nem sempre você está só em um. Você pode ter um ou mais disso aí, mas é só para você entender como é que funciona a nossa mente. A crise tipo 1. Essa crise de pânico, ela tem prevalência em sintomas cardíacos. Repare, são crises características de pessoas que, ao serem acometidas por ataques de pânico, elas procuram auxílio de um pronto atendimento clínico ou de cardiologia com queixa de dor no peito e medo de doença cardíaca. Ela tem certeza que ela está tendo um infarto. Certeza absoluta que ela está tendo um infarto. E o que eu escuto muito no meu consultório, Soraya, eu já fui mais de 4 vezes. Eu chego lá, as pessoas nem me tratam bem. Porque já diz, isso é, como é que eles dizem? É ansiedade, mas tem outras, crise de ansiedade, mas tem outras que falam até pior, que dizem coisas mais, é hipocondríaco, isso é besteira, vai resolver seu problema. Olha, eu já escutei tantas, puxa vida, a falta de compreensão e de empatia com aquele sofrimento, que a pessoa está num sofrimento gigantesco, busca um atendimento, gritando por um socorro, e chega lá e escuta uma piada. Não é? Reparem, gente, pesquisas apontam que próximo de 30% das pessoas que procuram atendimento médico por queixa de dor no peito apresentam ansiedade elevada ou transtorno de pânico sem qualquer problema cardíaco. Repare, mas você insiste em alimentar esse pensamento, essa imaginação de que você está tendo um ataque cardíaco. Eu quero que você saia daqui. Ou se você conhece alguém que está muito próximo a você,
Não é de ficar dizendo, mas ainda que besteira é essa? Não. É de tentar minimamente explicar ou de buscar uma literatura e apresentar para... Porque agora você está conhecendo, você está sabendo. Validar aquele desespero, porque ela tem certeza, isso faz parte do transtorno. Olha o tipo 2, gente. Crises de pânico com sintomas principalmente respiratórios. Esse é muito alto também. São características de pessoas que têm a sensação de sufocação ou de intensa dificuldade para respirar durante as crises. Pessoas com predomínio desse tipo de crise costumam também ter crises espontâneas com mais frequência. As pessoas que têm o pânico com esse viés respiratório, geralmente eles têm com mais frequência. Tipo 2, 3 vezes por semana. O de prevalência respiratória. O cardíaco, às vezes, ele se espaça mais. A pessoa passa 1 mês, 2 sem ter. Mas o respiratório, eu considero, na minha experiência clínica, um dos que mais compromete, porque a pessoa tem muitas crises seguidas, às vezes. Crises espontâneas são crises de pânico, são crises espontâneas, né, e de pânico sem fator desencadeante perceptível. É do nada, ela começa com a falta de ar, e ela acha que ela vai ficar sufocada, ela acha que ela vai morrer, ela acha que vai acontecer uma coisa muito ruim, né? Outra característica das crises com padrão respiratório é sua ocorrência também durante a madrugada, chamada de crise noturna. Por isso que eu estou dizendo a vocês, esse eu acho um dos mais que mais compromete a vida da pessoa. Porque a pessoa, ela fica tendo de madrugada, do nada ela acorda, num súbito que está morrendo com falta de ar. Com falta de ar. E aí, gente, pesquisando sobre isso e me aprofundando, geralmente quem tem esse tipo prevalente em crises respiratórias, ou viveu uma situação de afogamento na infância, ou teve asma. Repare, o que é que aí a teoria vai explicar. Pessoas que tiveram problemas seríssimos de asma durante a infância, elas são fortes candidatas a ter crise respiratória. Ou que morreu, ou que sofreu de afogamento. Crises de pânico com predomínio de sintomas gastrointestinais, gente. Crises de pânico com padrão gastrointestinal apresentam sintomas como dor abdominal, náuseas intensas, vômito e até mesmo episódio de diarreia. Pesquisas têm evidenciado que existe a possibilidade de que a fome seja um possível gatilho para a ativação desse disparo, desse gatilho, né, dessa crise. Existe na população geral uma taxa significativa de pessoas com síndrome do colo irritável, repare, uma doença psicossomática com componente físico-emocional e que apresentam também síndrome do pânico. Hoje a gente tem uma alta prevalência dessa síndrome do colo irritável e geralmente pessoas que têm isso aqui porque é tida como uma doença psicossomática. São pessoas que têm algum problema aí de ajuste emocional a ser feito, não é? E a crise de pânico com predomínio gastrointestinal está muito ligada a isso aí. Aí, o último tipo, que é a crise de pânico associada com vertigem. E esse é bem interessante, porque esse tipo, às vezes, leva a pessoa a fortalecer a ideia de que ela está ficando louca. Porque é uma tontura, o mundo começa a rodar, ou que, sabe, ela está fugindo, saindo de si, a despersonalização, ela está saindo de si, e olha o que é que os cientistas dizem. A principal característica é a sensação de tontura, e a crise vertiginosa pode aparecer em associação, a comorbidade, que a gente chama, com labirintite, ou uma disfunção crônica do labirinto. Não sei se vocês sabem, o labirinto, essa região aqui é um líquidozinho que a gente tem, que é ele que dá o equilíbrio a gente. E aí, crises de pânico com esse predomínio, geralmente é bom se fazer uma investigação para saber se você não tem algum problema no labirinto e fazer o tratamento específico. Repare,
Porque não é que você está ficando doido, não é que todo mundo está rodando do nada, não. Às vezes. E você começa a se apavorar com aquela tontura, começa a se apavorar com o mundo rodando. Meu Deus, o que é que acontece? Aí começa a vir o medo, o coração começa a bater, aí vinha todos aqueles sintomas. Palpitação, a mão suar, pronto, estou morrendo, está acontecendo uma coisa comigo, eu estou ficando doida. E não é. Às vezes, você pode ter aí uma disfunção no labirinto. Tem que fazer o check-up. Ok? Compreenderam os 4 tipos? Gente, especificamente, você não vai ter só um, não. Às vezes a crise tem os 4. Tem os 4, mas geralmente um prevalece. E aí, só para vocês terem uma ideia de como é que o diagnóstico a gente pode fazer, não é? Simplificado, de maneira bem simplificada, só para vocês aqui, o transtorno do pânico consiste nessas questões. Repare. Você passa por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Lembre que o ataque de pânico é aquela coisa específica. Mas ele está acontecendo de maneira recorrente, inesperada, claro. Em caso positivo, pelo menos um desses ataques foi seguido de um mês ou mais de preocupação persistente com ataques adicionais. Você começar a ficar aquela coisa, será que eu vou ter o ataque? Será que vai acontecer? Meu Deus, se eu for para aquele lugar... Né? Vou dormir, será que eu vou ter a crise e começa a ficar com medo de dormir? Ou só vai dormir se tiver alguém perto? Porque você está sempre nessa iminente possibilidade de ter a crise. Preocupação sobre implicações ou consequências do ataque. Será que eu estou tendo um ataque cardíaco? Será que eu estou ficando louco? Esses pensamentos. E mudanças significativas no comportamento relacionados aos ataques. Você está com algum prejuízo já na sua rotina. Antes você pegava o metrô, hoje você não pega mais. Daqui a pouco você nem sai mais de casa, só dorme com alguém, e você vai paralisando, e a vida vai mudando, e a vida vai mudando tudo, repare, em torno do pânico. Você começa a trabalhar em função dele, para sentir alívio. É aí onde a gente entra no ciclo. Eu nem trouxe esse desenho para vocês, mas nesse ciclo, onde você passa a evitar o desconforto para não ter aquilo, com medo de ter o medo, essa evitação gera momentaneamente um alívio, mas isso só vai retroalimentar o próprio pânico. Vocês entenderam? Porque cada vez que eu evito, eu fortaleço. Eu vou dizendo ao pânico que, para eu não sentir aquilo, eu me afasto. Só que eu me afastando, eu resolvo o problema? Eu pioro. Porque a tendência é que eu vá me afastando mais, eu vá me limitando mais, eu vá trazendo mais pessoas, eu vá envolvendo mais situações. E vou gerando prejuízo existencial de vida. Então, o tratamento, gente, as pessoas acham horrível, mas no livro do Tito Paz Barreto, eu vou mostrar no final, Hugo, ele traz as técnicas de exposição. Eu não trouxe ele com recomendação, porque o ideal é você ter um profissional lhe ajudando. Mas são as técnicas mais eficazes. É a exposição. Foi o que eu fiz quando eu entrei dentro daquela água. Isso é exposição. Se eu não me expusesse aquilo dali, como era que eu ia saber que eu venceria? Como é que você sabe que se você não vai morrer dentro do metrô, sufocado, se você não entrar dentro dele? Mas, gente, para isso tem todo sabe, um protocolo aí que a gente vai fazendo, como é que a gente chama? Que a gente vai fazendo uma sequência de menos sofrimento a maior sofrimento. Então, a exposição vai desde o menor sofrimento. Eu estou com crise de pânico de entrar no metrô, não quero ir. Então, você já não está mais nem saindo de casa. Só em pensar, você já começa a ter a crise. Aí, vamos fazer uma lista do menor desconforto para o maior, para a gente vencer e sair. Qual seria? Não, vamos começar a pensar, sair de casa. Número 1. Aí, primeiro dia, você sai de casa, já botou o pé fora de casa. Depois, pensar em comprar o bilhete do metrô. Segundo dia, você compra o bilhete do metrô. Aí você vai devagarzinho, a gente chama da exposição moderada, lenta e acompanhada. Mas é a única forma, gente. Isso
é com relação a tudo, a elevador, a barata, a tudo. A gente trabalha com isso, com toque, com tudo. A terapia de exposição. Então, para o diagnóstico, é mais ou menos isso. Principalmente mudanças significativas relacionadas aos ataques, você está tendo, então, presta atenção. As causas, gente, falando mais um pouco sobre isso, o transtorno do pânico pode ter como origem situações extremas de estresse, repare, crise financeira pode desencadear pânico. Como assim, Soraya? Tem lá na sua mente, na sua história de vida. Você viu, você passou, você era pequeno, seu pai e sua mãe, faltava comida, era um problema sério, e toda uma situação de muito sacrifício, de muita luta. Aí você perdeu o emprego, 3 filhos para cuidar, começa a vir na sua cabeça, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, começa a ter palpitação, começa a vir aquela sensação, estou ficando doida, e agora com a família, não tenho dinheiro, e nunca teve um problema, passa a ter uma crise de pânico. E isso começa a acontecer nessa semana, daqui da semana que vem, chega a conta de luz para pagar, aí disparou novamente o gatilho, aí você tem outro ataque, aí vem outra coisa. Vocês estão me entendendo? A arquitetura? Crise financeira, brigas, repare, separações ou mortes na família. Mortes na família. E aí pode ser um ataque de pânico, situações pontuais, mas se a gente não cuida, ele se aperfeiçoa. Experiências traumáticas na infância ou depois de assaltos e sequestro. Essa experiência traumática na infância, sabe o que é que eu vou circular aqui? Abandono. Abandono é muito frequente no transtorno do pânico, sensação de abandono. Morte de pessoas queridas, o pai morreu, aquele menino era pequeno, aquela criança era pequena. Aquela menina era pequena e o pai morreu e ela tinha um amor, uma paixão pelo pai. O pai protegia, era a pessoa que ela mais se sentia protegida. A história daquela avó que cuidava, que dormia junto, que protegia. A mãe saía para trabalhar e a avó fazia tudo, a sensação de proteção. De repente, a avó morre, o pai morre, a mãe morre. E essa criança passa ali a situação, mas aquilo vai ser gerado no futuro, que a gente chama de ansiedade de separação, uma ruptura inesperada. E ela cresce, vai, caminha a vida toda, nunca teve problema nenhum. Um dia, isso do nada, você viu que é repentino, a pessoa tem uma crise. E ela não sabe por que teve aquilo. Aí é uma das coisas que a gente vai fazer na anamnese, estudando a história dessa pessoa. O meu esposo, ele sempre andou de avião a vida toda, para cima e para baixo, serviu na aeronáutica, amava andar de avião. Um belo dia, voltando daí de um país, sei lá, pegou uma turbulência absurda, chegou em casa apavorado, turbulência horrível, aí passou, tudo bem. Aí tínhamos uma viagem para o Chile. Não, ele tinha uma viagem para o Chile, ele ia viajar com o pessoal lá da igreja. Passagem comprada, tudo certo. Uns 3 dias antes da viagem, o meu esposo teve aquilo lá que a gente leu, do ataque de pânico, no seu mais perfeito formato. Ele virou uma criança, ele chorava, ele tremia, ele dizia, Soraya, eu estou com medo, eu não vou viajar, eu não consigo, E aquele pavor começou, não, você consegue. Veja, eu já era psicóloga e isso foi há uns 15 anos atrás. Digo, não, rapaz, que é isso, tal? E passando o dia, isso foi uns 4, 5 dias antes da viagem. E ele passou a não dormir mais. A crise, ela foi se intensificando. Disse, olha, vamos para o psiquiatra. Vamos para o psiquiatra. Quando o psiquiatra vai lá, que faz a descrição, que faz o anamnese, tudinho, disse, olha, eu tenho a impressão que isso é um ataque de pânico. E aí eu disse, como assim? Aí, no caminho para cá, passou a medicação, e o psiquiatra disse, olha, suspenda a viagem, cancele. Ele já saiu do consultório bonzinho, respirando, ai meu Deus, não vou mais viajar. Eu disse, e aí, vamos investigar agora o que é que está por trás disso. Quando ele tinha 3 anos de idade, a mãe dele saiu um dia
para ir lá numa costureira perto da casa. Eles moravam no primeiro e segundo andar, e deixou ele com a menina que ajudava ela para botar eles para dormir, ele e a irmã. E a menina, querendo ir brincar e fazer não sei o que lá, ela queria que ele fosse dormir, queria que ele fizesse xixi para ele dormir. E ele não fez o xixi. Aí ela, na ingenuidade dela, querendo que ele dormisse e fizesse o xixi, ela pegou ele, botou ele na janela e disse: faça xixi agora, se você não fizer eu vou lhe jogar daqui. Ele tinha 3 anos. Ele tinha 3 anos. Se você não fizer eu lhe jogo daqui. Aí ele deu um grito de choro. A mãe estava 2, 3 casas depois, na costureira. Ele deu um grito de desespero que a mãe ouviu. Mãe, a sensibilidade auditiva de mãe. Ela ouviu 3 casas depois. Ela disse: isso é Eduardinho. Aí saiu correndo. Quando chegou, a menina estava com ele ainda na janela. Aí ela chegou assim por trás, conseguiu pegar ele, botou ele no braço e foi gritando. E ele não parava mais de chorar, porque aí ele realmente já disparou vários neurotransmissores. O trauma foi estabelecido. O registro cerebral do medo intenso. Não é? E ali, várias coisas foram arquivadas. O abandono, a mãe não estava na hora. O medo da altura, eu vou ser jogado, eu vou morrer. Ele só tinha 3 anos. Depois disso, ele passou a chorar incansavelmente. Por tudo ele chorava. Passou um tempo bem. Quando ele chegou na adolescência, ele começou a ter pesadelo noturno. E a vida dele começou, mas ninguém nunca parou para estudar, nem ele, sobre isso. Aí, quando ele chega com quase 40 anos, 40 e tantos anos, ele tem essa crise de pânico. Eu quero que vocês entendam a arquitetura mental que está envolvida por trás de um transtorno desse. Gente, isso não acontece à toa, isso não é do nada. Me perdoe a expressão bem chula, mas não é frescura, não é, é muito sério, tem muito sofrimento envolvido, muito sofrimento, e a gente precisa dar uma atenção especial. É por isso que eu estou aqui e eu gasto esse tempo com vocês, com o maior amor do mundo, para compartilhar esse conhecimento. Porque pessoas sofrem ao nosso redor, e às vezes a gente ignora, ou às vezes a gente escarnece, ou tira onda, ou brinca, e às vezes ali por trás, a pessoa nem tem consciência, porque ele não tinha consciência quando ele teve a crise de pânico. E aí, foi para um tratamento intensivo na terapia cognitivo-comportamental, não foi eu que fiz, foi uma colega profissional. Ela fez o tratamento com ele, e ele foi vencendo. Isso já faz mais de 15 anos. Até hoje, a gente viaja normal, medicado, mas, Soraya, e aí, fica bom 100%? Não, porque há um registro, ficou uma marca no cérebro. Cada vez que a gente vai viajar, 1 dia, 2 antes, ele começa, tem crise, falta de ar, e aí vai fazendo as técnicas, vai fazendo o enfrentamento, e viaja para qualquer lugar, mas toda a sensação física, ele sente. Ele hoje é psicólogo, entende tudo, já fez... Mas é isso aí, gente, esse é o transtorno do pânico. Quando não tratado, se ele tivesse sido tratado na infância, ele não teria se tornado crônico, como se tornou. A cronicidade, ela acontece pela falta do tratamento. Então, porque eu quero trazer para você também com essa história dele, o abandono. Porque hoje ele tem pavor com relação ao abandono. Ele disse que quando vai viajar, a ideia é que está deixando alguém, que está saindo. Se eu não for, é pior ainda a viagem. Se o menino não vai, a ideia do abandono. Então, no pânico tem muito esse elemento de alguém que você amava, que não está mais ali com você, que foi embora, que morreu, e que você se sentia protegido. Ok? Então, pessoas cujos pais têm transtorno de ansiedade também são mais suscetíveis a ter essa questão da genética é muito forte, a gente precisa considerar. Eu sempre trago para vocês esse conceito, esse entendimento de que hoje, as doenças emocionais, a gente pode trabalhar preventivamente. Você não precisa esperar ter uma crise. Eu digo muito isso no meu consultório para os meus clientes. Não precisa esperar ter uma crise. Se você tem um histórico de mãe com depressão, vó com depressão, mãe com ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia na família, sentiu algum desconforto, sentiu alguma coisa, busque ajuda, minha gente. Não se cale, não guarde isso, não. A gente tem que guardar dentro do coração, é coisa boa. Memória boa, amor, afeto. E não
coisa ruim. Não, deixa, isso vai passar. Não passa. A mente da gente, ela não resolve por si só, porque a partir daquele cérebro primitivo, o que a gente mais arquiva, o que a gente mais tem como configuração é um lado negativo, pessimista e catastrófico. Porque foi isso que manteve, o homem sobreviveu, foi por ter esse cérebro. Mas hoje a gente precisa ajustar, porque hoje a gente não está atrás de sobreviver, hoje a gente tem que viver bem. Hoje a gente tem uma casa, a gente tem um supermercado, a gente tem tudo. Mas mesmo assim a gente continua alimentando esses medos e situações que não fazem mais sentido. Aqui, a escritora, que ela traz mais essa pautazinha pequena, perfil das pessoas que são passíveis de desenvolver. É repetitivo, mas é só para ficar aí na mente de vocês. São pessoas que carregam crenças perfeccionistas, que se cobram e exigem muito, e não percebem o quanto se sufocam e criam autopressões por conta dessas cobranças e exigências. Na maioria das vezes, são pessoas que também apresentam dificuldade em falar o que sentem. Geralmente são pessoas mais caladas, que têm dificuldade de expressão, não expressando suas mágoas e irritações, tampouco expressam seus sentimentos, exercendo assim intensas pressões internas, ruminações e ansiedades. Podem também carregar culpas e remorsos por não terem agido de maneira como gostariam e por não terem controlado a si mesmas, outras pessoas e a vida como queriam. Olha, leiam isso, gente, e entendam que isso é a descrição do ser humano. A gente vendo isso assim, meu Deus, que absurdo, mas isso somos nós. Às vezes a gente está mergulhado nesse nível de autoexigência, de controle de si, controlar outra pessoa e que as coisas da vida aconteçam como eu espero, como eu penso, como... Flexibilidade é o sobrenome da saúde emocional. Flexibilidade. Ajuste as situações. A gente só não abre mão do amor a Deus. O resto a gente repensa e ajusta. Porque senão a gente se torna rígido e a rigidez adoece. Estamos chegando no final. As nossas dicas terapêuticas. Aí de forma bem descontraída, bem simples, né? sem muito critério de autoexigência para vocês não chegarem em casa. Ai, meu Deus do céu. Não, vamos lá. O mais importante, veja só o grifo. O mais importante em uma crise de pânico é ter consciência de que se trata de algo momentâneo. Lembrem, a ansiedade ela dura mais tempo, mas o pânico ele dura de 10 a 30 minutos. Passa. Com isso em mente, é fundamental buscar um local isolado. Então, já estou falando de você na crise. Com pouca movimentação e, se possível, silencioso. Está começando a perceber o corpo entrar, porque é súbito. Não teve um motivo aparente. Aí você está começando a sentir já o formigamento, o suor na mão. Vá para um lugarzinho isolado, se sente, se acomode, porque, opa, está chegando. Para as mulheres que estão na menopausa, já entraram, é mais ou menos aquele calor que chega do nada. É a crise de pânico, é daquele jeito. E dá um desconforto, é um negócio esquisito. A mesma coisa. Aí você, opa, calma, peraí, deixa eu me sentar aqui, vou esperar passar. Não é? A gente vai esperar passar. Que passa? Passa, minha gente. Não fica ali, não. Nesse local, você deve se sentar, respirar fundo e entender que os pensamentos que incomodam passarão em breve. Racionalize sobre o fato e perceba aos poucos você retomando o controle dos seus sentimentos. Isso é uma ideia bem geral, né? Mas aí 5 dicas para você que está passando ou pode ajudar alguém em uma crise. A primeira dica é a respiração diafragmática. Gente, esse é um exercício, um dos mais usados no mundo. Eu vou falar muito, eu sempre vou repetir ele, porque como eu falo muito de ansiedade, e a respiração, ela está no topo da linha como um exercício de maior eficácia para vencer a crise, a respiração. Aí, olha só, durante a crise é normal que a respiração fique acelerada, você já sabe como é, não é? A gente puxa muito, e o que aumenta o nível de gás carbônico, porque você puxa muito, não é? Aí você vai aumentando, e
o gás carbônico no sangue piora os sintomas. É o gás carbônico em excesso no sangue, gente, que dá a sensação de tontura, que dá o mal-estar, que vai dando essa sensação de que, ai, alguma coisa estranha. É o excesso de gás carbônico no sangue. Para controlar o desconforto, aja da seguinte maneira. Aí ele vai dar o passo a passo. Lá no YouTube, você vai ver vários vídeos de respiração, né? O controle da respiração monitorada, direcionada, tem várias né, pessoas que vão fazer isso aí, respiração guiada. Puxa o ar devagar, contando até 4, aí você puxa profundamente, conta até 4, segura a respiração por 1 segundo, para um pouquinho lá em cima e depois volta, solta o ar, contando até 4, também lentamente. Você tanto puxa lentamente, para lá em cima e depois solta lentamente. Quando você faz isso, você vai oxigenar o cérebro. Porque o que acontece com essa respiração ofegante, né, da falta de ar que você vai tendo, você vai, né, ingerindo muito gás, aí vai ficando aquela coisa esquisita e hiperventila o cérebro. A hiperventilação vai justamente, por conta do excesso de gás carbônico no sangue, vai causar confusão de ideias. E aí o medo que está ali, ele vai ficar gigante. A imaginação vai aumentar, tudo vai ficar mais complicado. Você precisa fazer a respiração devagar para oxigenar o cérebro e daqui a pouco começar a regular o pensamento, porque aí você vai voltando ao normal. O fato de fechar os olhos ajuda a prestar atenção em si, em sua respiração, para racionalizar o que está acontecendo. Mas, necessariamente, se você tem aquele tipo de crise da tontura, se você fechar o olho, vai piorar. Ok? Então, a dica de fechar o olho é só se você se sentir confortável. Porque quando a gente fecha o olho, a gente se concentra mais, e aí você se concentra na respiração. Tente olhar e enxergar você respirando bem devagar. Gente, só isso daí já lhe acalma. Porque o cérebro da gente, olha outra dica interessantíssima. Olha que sacada. O cérebro da gente, ele não faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele não consegue se preocupar e respirar de forma direcionada. Ele não consegue fazer as duas coisas. Se você se concentra na respiração, automaticamente você vai desconcentrar do medo. Porque ele não vai conseguir se concentrar no medo e se concentrar na respiração. O cérebro não faz duas coisas ao mesmo tempo, nesse aspecto. Então, agora, assim, o que eu mais explico aos meus clientes, você deixar para fazer a respiração diafragmática no momento da crise, a probabilidade de sucesso, sabe qual é? 0. Porque o seu cérebro, naquela hora, ele está apavorado. Ele está hiperventilado. Você não vai conseguir organizar nada. Você não vai conseguir parar para respirar. Você tem que treinar essa respiração sem estar na crise. Fazer em casa várias vezes durante o dia. Eu faço isso. Às vezes eu estou em casa, eu não tenho crise de pânico. Mas treinar a respiração, gente, é relaxamento. E aí eu paro e puxo, solto, e vou fazendo aquilo. É bom. Então, façam isso várias vezes sem estar na crise. Quando chegar o momento da crise do pânico, que você for fazer, o cérebro, na hora, ele vai ativar essa memória. Porque é um exercício. Quem faz academia sabe, a gente registra a memória nos músculos. Quando você passou um tempo sem treinar, quando você vai lá, o músculo tem uma memória. A mesma coisa é o cérebro e os neurônios, as conexões. Você faz o exercício da respiração. Aí não está tendo crise, graças a Deus, mas lá na frente teve uma, o cérebro tem um registro da respiração e você vai fazer ela de forma mais assertiva. Entenderam a dica? Joia. A segunda, perceba as sensações físicas que são familiares. O que está acontecendo, a síndrome do pânico traz a sensação de afastamento da realidade, aquilo que eu falei, a desrealização. E para controlar essa sensação, é bom um bom método é recorrer a texturas de objetos que são familiares, como pelúcia, tecidos. É um exercício de ancoramento da realidade que ajuda você
ficar preso no presente. Foi o que eu fiz quando eu me joguei naquela água. Foi o que eu fiz quando, cada vez que eu descia e que eu quis ter uma crise lá embaixo, eu tocava em alguma coisa, que era uma forma de concretizar que eu estava ali. Eu não estava na minha imaginação, havia algo concreto comigo. E um exercício muito bom, não é só para quem tem medo de voar, mas eu ensino muito para os meus clientes, é você bater o pé no chão. Bata o pé no chão, bata o pé, não está na crise de pânico, sentada, lá onde você está fazendo, você começa a bater o pé no chão e dizer, não, eu estou aqui, eu tô no chão. Toque na cadeira que você está, na planta que tiver. A gente diz, entrar em contato com o ambiente. Vocês viram? Quem tem medo de fobia específica de rato? Aqui na igreja aparece por conta da maré, aí tem um gatinho que come eles. Agora os gatinhos sumiram. Passou aqui. Imagina uma fobia específica de rato. Mas, enfim, é tocar. Gente, quando a gente está tratando fobia específica de bicho, a última etapa do enfrentamento, mas não é nele vivo, não. É nele de pelúcia, mas é tocar. Ou matar. É sério. Então, gente, entrar em contato com esse momento, com aqui e agora. É deixar de olhar para a imaginação e bater o pé no chão, sentar, segurar a cadeira e dizer, eu estou aqui. Eu estou aqui no meu presente. E sair daquele lugar. Terceira dica, se concentre em um objeto. Aí é a questão visual. Assim como o tato, é importante para se ancorar no presente a atenção a um determinado objeto que também te ajudará. Lá embaixo, o que me deixou ir até o fundo foi olhar para cima e ver o sol acima do mar. Eu achei aquilo um espetáculo. E essa visão fez com que o pânico, o medo, a imaginação, ela se dissipasse. E eu consegui ir e ficar. O tempo, queria até ficar mais. Mas aí a mergulhadora, está na hora de subir. Eu digo, já. Fixe os seus olhos em um determinado elemento, como, por exemplo, um vaso de flores, até perceber que os seus sentimentos estão se acalmando. É fixar mesmo, olhar. Lembre, tocar, bater o pé no chão e fixar o olhar em alguma coisa. A gente chama isso de contemplação. E a contemplação, gente, a neurociência clínica já mostra que ela ativa áreas no cérebro, aquilo que eu falei, ela ativa áreas no cérebro que tem o poder da cura. O encantamento. Você olhar para coisas. Gente, hoje em dia, o mundo está sendo tão duro, tão cruel com a gente com relação a exigências, as nossas autoexigências, as nossas demandas, os nossos controles, que a gente está perdendo a beleza de contemplar, de se encantar com as coisas, de ver uma flor e se encantar. Meu Deus, que coisa linda! Meu Deus, sabe, o encantamento, ele ativa, ele acende luzes no cérebro, que tem o poder de modificar conexões neurológicas, assim como a gratidão. Então, eu quero animar vocês que se encantem mais. Uma criança brincando no parque. Você que... Hoje eu tive uma sessão de terapia com uma cliente que eu tenho fora do país, e ela disse, Soraya, eu estou tendo umas crises de pavor. Ontem à noite me acordei várias vezes, sonho ruim. Era gente morrendo, era cabeça para um lado, corpo para o outro, perna, sangue, num túnel, o túnel não acabava. E era tanto desastre, era tanta... E eu acordei mal, com palpitação. Aí, a clássica pergunta. Me diz, o que é que você tem assistido de séries? Quais são os teus filmes? Ela, ai, Soraya, tu e tuas perguntas que já deixa a gente desmontada. Eu disse, me conte, eu quero ouvir. Ela disse, sua mulher, eu estou viciada em série policial. Aí disse, então, não vamos gastar mais a terapia com isso, porque você já sabe o que é que está por trás disso aí. Aí ela quis argumentar e contar, eu digo, olha, não tem como. O cérebro, ele é alimentado pelo que a gente vê, faz suas construções, e quando a gente vai dormir, a gente continua pensando.
E a gente pensa em quê? Naquilo que a gente viu, naquilo que foi alimentado, naquilo... Tu estás entendendo? Soraya, me explica esse sonho. Eu digo, a explicação é que você está assistindo. Porque aí se eu estou tendo, será que é algum presságio? Eu digo, não. Vamos, aí, eita, eu lembrei que essa terapia foi hoje de manhã. Ela mora em Nova York. Eu disse, vou mandar para você o que eu estou viciada, é um negócio chamado dorama, que é uma novela coreana. É um povo romântico, é aquela coisa da família, e senta na mesa para comer, para dar um beijo na bochecha, é 10 capítulos, para segurar na mão, nem segura na mão. Olha umas histórias que você viaja na maionese, querendo que as coisas... Coisa mais linda do mundo. Aí eu fui lá, viciei Júnior, viciei Bel, sabe? Eu digo, vamos ser para assistir uma coisa? Vamos assistir algo que te encante, encantamento. Porque aí sim, o seu cérebro ele começa a entrar no modo mais suave, de repouso, de leveza. Agora, você quer assistir Cardinô, você quer assistir toda a desgraça do mundo, aí quer se deitar na cama e quer ter um sono em paz. Não vai ter. Eu atendi uma jovem, eu não atendo a cidade, 14, 15 anos, mas era filha da minha amiga. Ela, Soraya, a menina tentou se matar, Soraya está se cortando, a maior desgraceira do mundo. Eu digo, vai, manda lá no consultório. E ela foi. Não, porque a ideação suicida, o que era que estava levando isso? Ela via coisas na parede, via monstros, o monstro saía para atacar ela. E era uma loucura. A menina vivia isso constantemente, diário, não dormia à noite. Aí a falta de sono gerava todo o processo. E aí eu fui atrás, realmente, a investigação. O que é que você costuma assistir? O que é que você costuma jogar? Aí estava lá, filme de terror, jogos de violência. Como é que a pessoa vai ter paz, minha gente? Vocês estão me entendendo aí? Vamos contemplar, vamos aprender a se encantar com coisas pequenas. Você que já tem esse viés de ansiedade, pare de assistir coisa ruim. Assista concertos, orquestras. Filme de natureza, aquela coisa de natureza lá do Pantanal, e do pato, e das galinhas, das vacas. E vamos... É sério. E vamos nos encantar. Coisas de criança brincando, jogando, desenvolvimento. E vamos nos encantar. Gente, vocês estão... Ele passou. Olha lá. Para você que está me assistindo... Para você que está me... Entrou um colega aqui, na minha casa, carinhosamente eu chamo ele de Rodolfo. Carinhosamente. Eu chamo o Rodolfinho. Não tem mais, porque eu tenho uma cachorra caçadora, e a Sucena caçou e o Rodolfo, tudo em que aparece, que eu moro numa chácara, e a gente tem muito animal, peçonhento, né? De vez em quando entra um mato. Aí eu chamo carinhosamente de Rodolfo. Oh, apareceu o Rodolfo aqui em casa. Mas, enfim, ele apareceu aqui, carinhosamente, entrou ali, ninguém tem fobia específica, e a gente... lidamos muito bem com isso. Gente, a nossa quarta dica, lembre-se de um local que traga felicidade. E lembra, o que eu acabei de falar já está aqui, a questão do encantamento, né? Da contemplação. A angústia é um sentimento comum durante ataque de pânico, e para controlar, lembre-se de locais que você gosta de frequentar, como parques, praia. Eu trabalho com uma técnica chamada MDR, e eu faço isso com meus clientes que têm pânico. Vamos instalar um lugar seguro, um lugar bom. E é muito bom porque você fica com esse arquivo na mente, de tentar se concentrar. Isso fará com que a região do sistema límbico do cérebro libere substâncias prazerosas que combaterão essas coisas mais desagradáveis. Por fim, a grande dica que nunca pode faltar, eu vou sempre animar vocês para uma caminhada, para um exercício físico. E, no caso aqui, para quem tem aqueles dois tipos, o cardíaco e o respiratório, o exercício físico, ele termina sendo uma terapia de exposição. Por quê? Porque ele vai gerar sensações do ataque de pânico. Eu ouvi de um cliente meu, ele disse, quando eu estava lá no treino, numa situação, de repente, faltou o ar. Ele disse que puxou, aí era uma luta e um pequeno movimento. Aí eu comecei a explicar isso, mas você entende que
você não vai morrer ali, que é um treino, que a pessoa que está com você nunca vai lhe matar, que isso não é um golpe mortal. Entendo, Soraya, mas é a crise respiratória. A sensação é que eu vou morrer. Gente, é horrível. E aí, eu fui explicando para a gente fazer a terapia de exposição. Eu digo, olha, em casa, treine, tape o nariz e passe muito tempo sem respirar para você ver se você vai morrer. São técnicas de exposição. Você não morre. Você não morre porque você está tendo falta de ar. É o seu cérebro que está dizendo, que está ali trazendo uma memória. E aí, o exercício físico, gente, ele provoca algumas sensações semelhantes da síndrome do pânico, como taquicardia e sudorese, porém num contexto agradável, que ajuda a você identificar. E foi o que eu expliquei a ele. Eu digo, olha, você vai ter a falta de ar, mas lembre, você está num treino. Entenda que você não vai morrer. Quando você estiver numa crise fora dali, lembre disso. Eu não vou morrer, eu só estou tendo uma crise. Ok? Então, gente, são dicas, assim, incríveis que a gente consegue. E olha, eu tietando com o Dr. Robert Léhy, é essa figura aqui, esse senhor, uma figura, ele é um americano, que tem uma das maiores clínicas de terapia. É um dos... Eu considero um revolucionário nas técnicas da TCC, da terapia cognitivo-comportamental, Flávia, é o Dr. Robert Léhy. Uma gentileza, uma simpatia. E eu doida para conversar com ele, mas não sei falar inglês. Mas aí o abraço, ele chegou lá muito gentilmente. E esse é um livro dele, que eu super recomendo, porque aqui você vai encontrar... Ele escreve o livro para as pessoas, para os clientes. Você vai encontrar técnicas incríveis para vencer o pânico, a ansiedade generalizada, o toque, vários transtornos de ansiedade. Está aqui nesse livro. E tem esse outro, me dá aqui, Hugo. Isso daqui, eu queria ver o ano dele, mas esse livro, acho que é do ano de 1994, é um livro muito antigo, claro que já está, hoje já existem técnicas muito mais, mas o Tito Paz de Barros Neto, ele é brasileiro, é um psiquiatra brasileiro, e esse é um livro muito incrível, porque aqui ele faz desenhos das terapias de exposição. Você fazer coisa para ficar tonto, e você, depois que estiver bem tonto, você vê, opa, porque eu fico tonto se eu rodar muito. Eu não fico tonto porque eu estou morrendo. E aí ele vai explicando. Se você subir uma escada correndo, você vai ter um ataque cardíaco. Isso significa que você está tendo uma crise de AVC e você vai morrer? Não. São reações normais do corpo. Aí ele vai explicando. Ele é bem pedagógico, bem simples. Eu não sei se você acha mais nas livrarias, porque é um livro antigo, muito velho. Mas é um livro bom. Sem Medo de Ter Medo, do Tito Paz Barreto. Tito Paz de Barros Neto. Viu? Você encontra em sebo. Esse aqui eu comprei no sebo virtual. Esse aqui eu comprei no sebo virtual. Ok, minha gente, então é isso. Muito obrigada por você estar aqui mais uma vez. Você que me assistiu até agora. Tente fazer essas técnicas, porque eu tenho certeza que você vai ter um bom resultado. Você que me ouviu, ajude outras pessoas. Essa é a ideia do projeto. Eu tive, como eu expliquei a vocês, em 2 grandes congressos, mas, para mim, esse investimento, que é muito alto que eu faço em aprender, ele não teria sentido se eu não juntasse vocês para compartilhar. Essa é a minha alegria, aprender para compartilhar. Então, obrigado por você ter vindo. Próximo mês a gente tem mais conhecimento. Obrigada.